me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister, and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's sing. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord
So everybody scats this as soon as they hear that broadcast, a forecast rather. Assim todo mundo sai tão logo quanto eles ouvem aquele anúncio de rádio, ou melhor, uma previsão. So we were back there, and I said, now you make up your mind. Assim estávamos nós ali atrás, e eu disse, agora vocês decidam. If you want to stay, I'm here to hunt with you, and I'll call my wife and tell her happy anniversary. Se vocês querem ficar, eu estou aqui para caçar com vocês e eu telefonarei à minha esposa e lhe direi, feliz aniversário. But I said then, in that I will also, we'll get some groceries because we might have to stay in here without a bread then. Mas eu disse, então naquilo nós conseguiremos alguns gêneros alimentícios, pois nós temos que ficar aqui. Nós já estávamos sem pão. And I don't want to see any more flapjacks for a long time. And pancakes. E eu não quero ver mais daquelas panquecas por muito tempo, aquelas panquecas. So then, I'd been eating them in Canada for about 21 days, and I sure had a fill of them things. E assim, então, eu tinha comido delas no Canadá por mais ou menos 21 dias e estava certo de que eu tinha um suprimento daquelas coisas. And so then, I want to get some bread. Então eu queria conseguir algum pão. So they said they wanted to stay, so there wasn't nothing to do to stay. Assim eles disseram que realmente queriam ficar, então não havia nada a fazer, ficar. But Brother Man and I went out, and we went down there, and I got the groceries, and I called the wife, and the phone wouldn't answer. Mas o irmão Man e eu saímos e descemos ali e obtivemos os alimentos. E eu telefonei à minha esposa e o telefone não respondia. No one answered. So I waited about an hour till we got to the grocery shop, went back, called, she didn't answer. Ninguém respondeu, então eu esperei por uma hora até que compramos os alimentos, voltei, chamei, ela não respondeu. I had to call Sister Evans. I believe Sister Evans is here. E eu liguei para a irmã Evans. Eu creio que a irmã Evans está aqui. And I told, yeah, Brother Evans, Sister Evans is here. E eu disse, sim, irmã Evans, a irmã e irmã Evans estão aqui. Boa noite com Jesus a todos, nossos irmãos. A escritura desta noite está em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 4 ao 6º, do 4º ao 6º versículo. Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Se a fé por vezes falta,
É o 246 agora do Inário Antigo. É um hino que o pastor Gonçalves gostava muito. Sopram os ventos sobre o meu viver. Sopram os ventos sobre o meu viver. Não conhecem? Então a gente vai cantar outro, tá? Pensei que o conjunto conhecia. O 247, Mestre, o mar se revolta.
Boa noite com Jesus. O Senhor nos abençoe, já está nos abençoando nesta noite. Nós temos aqui, irmãos, uma notinha de gratidão e alguns testemunhos. Venho, por meio desta, dar uma nota de gratidão. No dia 5 de novembro deste ano, 2021, meu filho Cairo teve que se submeter a uma cirurgia das amígdalas, adenoide e do ouvido. E graças ao nosso bom Deus, a cirurgia e a recuperação correu tudo bem. E assina aqui o irmão Evandro Cairo Soares Ferreira. Deus te abençoe. Um testemunho, venho por meio desta dar meu testemunho sobre minha cadelinha, que ficou doente com parvovirose. Eu e o papai fizemos juntos a oração da fé e por 3 dias ela piorou. Mas no 4º dia ela já estava feliz brincando com as outras. Amém. Deus te abençoe, irmão Cairo André Soares Lopes. O mesmo Deus que curou a mãe Gambá também está presente hoje nos nossos dias. Bom dia com Jesus. Há algum tempo desejo expressar minha gratidão. Um tempo atrás, nossa família estava com alguns problemas e estávamos em cidades distantes. Então eu pedi a Deus no culto de oração que se Ele juntássemos novamente, eu daria meu testemunho. E no dia seguinte, Deus me ouviu. Hoje estamos todos juntos novamente e sou eternamente grato a Deus por tudo que Deus fez por mim e minha família. Irmão André Ribas, Deus te abençoe. E um aviso, o irmão Laurindo Pedro de Souza avisa o pastor Jonas Pimentel e toda a igreja que estará ausente dos cultos por uns 15 dias, por motivo de cirurgia, e pede a oração da igreja. Nós vamos interceder, orar por estas pessoas, esta lista de pessoas, vários motivos, diversos objetivos. E você, se você tem um pedido ou deseja interceder por alguém, levante a sua mão enquanto nós oramos juntamente com a igreja por Lourdes Gomes, Moisés Gomes Barbosa, William Borges de Carvalho por cirurgia, Natália Fernandes de Oliveira, Maria Abadia Souza, Glécia Rodrigues por cirurgia, Amanda Beatriz Carvalho Ribeiro, Ângela Maria Cardoso, William Ribeiro e família, Yolanda Cristina de Oliveira Rocha, Pérsida Mendes de Oliveira por cirurgia, Márcia dos Reis Pacheco e por viagem Deusdete Pacheco. Oremos. Grande Deus e amado Pai, já debaixo desta nuvem de testemunhos, testemunhos de cura, testemunhos de libertação, nós colocamos, ó Pai, estes nomes diante do Deus vivo. O Senhor te ouça no dia da angústia destas pessoas. Pai Celestial, nós entregamos estas pessoas diante de Ti nas Tuas poderosas mãos, estas cirurgias, ó Pai, a viagem, o que for que estas pessoas estejam precisando, que o poder do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-las, curando, libertando, abrindo esta porta de emprego, dando o pão de cada dia. Nós te pedimos, ó Deus, crendo que há poder neste nome poderoso, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Deus vivo. Pela graça de Deus
Boa noite com Jesus, irmãos. Vamos ouvir o hino Bem Junto a Cristo, cantado pela irmã Ada Vitória. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Grande amor. Graças a Deus. Deus continua te abençoando, irmã Ada Vitória. Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos e igrejas que estão conosco através da internet. Igrejas na Bahia, Guanambi, Irici, Maracás, Salvador, em Goiás, Recanto da Fé, Amendoinzeiro, Inhumas, Mineiros, Nazário, São Miguel do Araguaia, em Minas Gerais, Almenara, no Mato Grosso, Alto Araguaia, Água da Prata, Banco Safra e Pedra Preta.
no Paraná, Chácara Esperança, no Rio de Janeiro, Itaguaí, no Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Sul, Gravataí e Trindade do Sul, em Santa Catarina, Brusque, em São Paulo, Sorocaba, na Espanha, José Maria Gonçalves de Oliveira, nos Estados Unidos, Ana Maria Cunha, na França, Isa Carla Fouché, um total de 1.333 conexões até as 19h19, sendo 21 igrejas, aproximadamente 1.970 pessoas assistindo. Todos nós seremos ricamente abençoados nesta noite. Estaremos continuando com a série Corpos, corpo terreno, corpo celestial e corpo glorificado. São palestras que estabelecem a fé da igreja. Hoje estivemos em um culto de despedida, partiu para o Senhor o irmão Francisco José dos Santos, aos 73 anos, um pioneiro desde a Avenida Goiás. E esses cultos corpos consola as famílias e nos prepara para aquele momento. O nosso pastor, a transmissão, a escritura está em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Então, com o som do hino Somente Crer, vamos ser abençoados. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. É mais uma oportunidade, é mais uma chance, né? Aqueles que precisam de mais uma chance, mais uma oportunidade, tem enquanto a palavra é pregada. E nós precisamos muito de aproveitar, ou aproveitarmos esse tempo que as pessoas dedicam, oferecem como culto a Deus, para se alimentarem espiritualmente, interceder, ser intercedido, como já aconteceu nesse instante. Nós vamos ficar de pé para lermos a Bíblia. A partir do verso 4, Apocalipse 20. Vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Veja, é tão fácil julgar as pessoas sem que Deus tenha dado esse poder para elas. Elas ficam condenadas com aquilo que elas julgam. Eu vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, é o milênio. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Oh Deus, estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Não podemos temer, nem duvidar, nem interrogar, uma vez que nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Foram escritos antes da fundação do mundo. Então não pode haver interrogação, dúvida, mas sim satisfação, segurança, ter uma alegria que é diferente da alegria do natural. É uma alegria na tribulação. É uma alegria subjetiva, interna, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e gozando do perdão dos nossos pecados e o poder da cura divina, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmão. Nós vamos para uma pergunta que fizeram para o irmão Branham. Está na Perguntas e Respostas, número 15. Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição do grande trono branco do julgamento? Essa foi a pergunta. Vamos ratificar, repetir, né? Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição, no grande trono branco do julgamento? Agora vem a resposta no parágrafo 47. O profeta responde: aquele pecador se levantará na ressurreição para ser julgado no corpo que ele cometeu pecado. Para gravar melhor, aquele pecador se levantará na ressurreição, isto quer dizer, na segunda ressurreição, para ser julgado no corpo que ele cometeu o pecado. Aliás, Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Exatamente isso. Pois bem, não tem que causar temor, horror, mas é bom
a gente sofrer uma sacudida, não? Em relação a fatos, a verdades que nos cercam através da Bíblia, através da mensagem. É bom. No parágrafo 48, ele continua: a ressurreição não é uma substituição, é fazer levantar aquilo que caiu. A ressurreição não é uma substituição, é fazer levantar aquilo que caiu. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava com o mesmo corpo que havia caído. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ora, ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ele já está explicando tudo. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ele repetiu: nós levantaremos no mesmo corpo que caímos. É uma ressurreição, não uma reposição. Só que é com uma grande diferença. A mensagem veio adentro, lá no final, parece 37, por aí. Diz que levanta aquele corpo com aquilo que ele foi sepultado. Isto quer dizer, matéria, luz cósmica, petróleo e o que seja. Então, se referindo aos salvos, aí se põe de pé, lembrando de Abraão e Sara, eram os mesmos corpos, porém novos. Ele diz isto: se porá sobre a terra novos, sem velhice, sem defeito físico, sem doença, sem a morte para enfrentar. Agora, a Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com os pecados cometidos no corpo. É o caso de 2 Coríntios 5. E quando o ímpio se levantar, ele será julgado no mesmo corpo que ele pecou. A mesma coisa. E ele vai se levantar na segunda ressurreição. Aqui, João diz, o Senhor disse, né? Ele diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. Esses são os membros que formarão o corpo da noiva de Jesus Cristo. Ele vai então
na primeira ressurreição. Na mensagem, a fase presente de meu ministério, é outra tremenda mensagem que tem a ver, interlaça, né, com o meu novo ministério. Agora é o 33. Agora eu creio que quando Deus começou a cobrir a terra, talvez a primeira coisa que ele fez foi uma medusa, e daquilo um sapo, e assim por diante. Mas você vê, continuamente isto vai se tornando mais parecido e mais parecido a Deus. Veja, a imagem, mas você vê continuamente isto vai se tornando mais parecendo ou parecido e mais parecido à imagem do homem. É que eles confundem, essa é a evolução de Deus, não é? E o homem era um reflexo de Deus. Que coisa tremenda. O que foi dado para o homem? O homem era um reflexo de Deus. Deus estava se refletindo no homem. O homem não precisava de mandar cortar uma árvore. Se é que fosse necessário, ele mandava ela sair. Ela sairia. Um exemplo, não é? E esta é a razão pela qual o capim se torna evoluído. Talvez o capim. E do capim vem as flores, das flores vem os arbustos, dos arbustos vem as árvores. Por quê? É um retrato da árvore da vida lá, de pé, no outro lado. E tudo nesse lado, que é natural, é uma sombra do sobrenatural, ou do eterno, do outro lado. Então você é elemento do outro lado. E Deus se reflete através de você. Portanto, desde que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui, como este, é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. Recebemos um corpo aqui como este. É o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. E isto é o que faz nossos corações famintos por tal coisa como está. Vem, há algo em nós que chama para fora. Há um fundo que clama. Há algo, é uma característica dos filhos de Deus. Algo que clama e chama para fora. Nós somente há algo que nos diz que é lá. É lá. Não é aqui. É lá. A minha mãe deixou na sua Bíblia
com sua letra ali em Miqueias, aos meus filhos: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Ela deixou escrito isso para eu e minha irmã. Nós somente há algo que nos diz que é lá, lá. É lá. Não é lá no shopping, lá no campo de futebol, não. É lá. Eu creio através destes anos. Eu peço desculpas perante Deus e o povo de ser estúpido e cometer muitos enganos. Mas através destes muitos anos, eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus, e sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-las lá. E eu creio que elas estarão lá naquele dia. Veja, veio nos chamar aqui em 71. Não parou. A morte dele não pôs fim ao ministério. E está ganhando até hoje. Até chegar o último. Em sua segunda vinda, te raptar e te levar para outra terra, onde você sentirá somente como aquele peixinho do qual falei, fora da escuridão, lá de baixo. Você não pode ir lá em cima com esta espécie de corpo. Não, nem mesmo você poderia subir com estes astronautas. Vem, você tem que estar dentro de um reservatório sob pressão. Você não tem pressão para isto, mas quando Deus te mudar, então você terá pressão, então você irá no rapto. Quando estes velhos sentidos terrenos estiverem perdidos, você irá naquele maravilhoso caminho da cruz, indo para casa com Jesus. Dá vontade de repetir, né? Mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 100. Vejam bem, ele disse: se o corpo, esse templo, for destruído, eu o ressuscitarei no terceiro dia, se referindo ao corpo dele. Por quê? Ele estava contente por fazer isso, porque as Escrituras dizem que ele, o Messias, o faria, porque não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito isto sucederia, e ele sabia que era essa pessoa. Porque não deixarás a minha alma no sepulcro, o que é chamado também de Hades, de inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito que isto sucederia,
e ele sabia que era essa pessoa. Jesus sabia quem era ele. E você tem que saber quem é você, afinal. Na vida prática a gente compreende melhor. Viajando, e o motorista, o irmão, mandou lavar seu carro. Uma cidade na estrada. E acontece que o rapaz estragou a pintura do carro. Pôs ácido. Mas esse irmão ficou nervoso. Nervoso e não queria acordo. Até que eu senti assim, dei uma sacudida nele. Escuta, essa é a sua identidade? Essa é a sua identidade? Quando você estiver nervosa e falando, desabafando contra alguém, pense nisso. Essa é a minha identidade? Mas ele mudou na hora. Mudou na hora. Quando você entra numa questão, se envolve, às vezes tem coisas que envolvem a pessoa, quando menos espera está envolvida. E a sua identidade? Quando você está tratando o seu marido, tratando a sua esposa com grosseria, qual é a sua identidade? Este é um corpo celestial para que quando morremos, não nos tornemos um mito, nos tornamos um corpo. Se nós, cada um morrer, se a bomba atômica nos explodisse nesse minuto, aqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um e abraçando-os e gritando e tudo aquilo e glorificando a Deus. Sim, Senhor. E o irmão e a irmã Spencer, assentados aqui, eu penso que são um dos mais velhos casais que estão aqui. Teriam 18, 20 anos de idade. Pensou nessa transformação? O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho, e eu seria um jovem garoto. Eu também. Você também. E todos nós seríamos. Isso é exatamente esta verdade. Essa verdade é incontestável. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Aí já é o primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios. Já temos outro esperando.
Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Assentado na beira da cama, pela madrugada, ou de joelhos, ou de pé. Você faz um altar, onde você ora é um altar. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Dá importância a isto. É aqui que você começa a eternidade. Ai, meu Deus, como a gente fica com vergonha. Em misericórdia, Senhor. É aqui que você começa a eternidade. Quando você está à mesa, pensa nisso, sua identidade. Agora, pensa nisso. Estou começando a eternidade. Acorda, acorda. Espera aí. Estou começando a eternidade. Quando a mulher pega na tesoura para cortar o seu cabelo, vem a voz. É aqui que começa a sua eternidade. Quando começa a desacatar um ao outro, a identidade, a eternidade. Não se dá por perdida, então ninguém salva. Não é assim não. É aqui que você começa a eternidade. É aí no seu trabalho, é aí na sua viagem, é aí no seu lazer que você começa a eternidade. Você começa a vida eterna bem aqui. Não, a gente vai para casa bem pensativo. Não? É aqui que começa a vida eterna. Não é depois que parte, não. Está difícil buscar a Deus em primeiro lugar e sua justiça, para que depois todas as coisas nos sejam acrescentadas. Concorda? Isso é verdade. Mas quando leva o prejuízo, a identidade aparece. A eternidade se manifesta. A vida eterna se manifesta. É quando leva o prejuízo. Você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então quando você morre, você começa depois reticência. Quando a morte te atingir neste corpo e o coração parar de bater e as rodas mortais
começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra, então em seguida ela se torna a sombra, então em seguida se torna um pequeno fio, então logo se forma um córrego e em seguida se transforma em um rio. E logo se torna em um oceano. E depois de algum tempo você estará de pé na presença de seus entes queridos lá no além, vestido com a roupagem de corpo celestial. Eu me lembro quando fui dar uma entrevista na rádio, lá em Brasília, eu falei que aquilo ali tinha sido a umidade. Depois começou a correr uma águazinha. E depois isso se transformou em um córrego. Eu usei justamente essa. E logo se transformou em rio. E o mar. Essa umidade lá na praça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você vai conhecer, vocês conhecerão uns aos outros, amarão um ao outro, você regressará a ser um jovem e uma jovem outra vez. É isso que Deus nos garante através de sua palavra. Exatamente correto. Espera lá, até a vinda do Senhor Jesus. E em algum dia aquele corpo glorificado de sua... Agora recordem, aquele é um corpo celestial, não glorificado, um corpo celestial. E em algum dia aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Pois eu vos digo, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um ou outro, não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Ele falou 5, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos a melhor palavra. Impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ei, glória! Estes corpos celestiais descerão, estarão na terra, corpos glorificados. Ai, Jesus.
Você vê que Jesus disse: não, ainda não. Ele não havia sido glorificado. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados em um momento, no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. É verdade ou não é? Então mostre a sua identidade naquela hora. Mostra a eternidade. Mostra essa verdade para você mesmo. Não tem ninguém mostrar, não. Você mesmo mostra. Agora, onde você está chegando agora? Chegando no fim. Depois de colocarmos este corpo glorificado e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial for feito um corpo glorificado, entendeu você o que eu quero dizer agora? Essa é a sua identidade. Então poderei ir e dizer: irmão Neville, deixe-me te dar uma pequena ilustração. Eu digo: irmão Holmes, vamos para o papai nesta manhã? Ele é Deus, nós o conhecemos agora, Ele é um Salvador, Ele é um curador. E essas verdades faz as pessoas esquecerem-se das dores, do cansaço. Essas verdades causam cura divina, libertação total, em nome de Jesus Cristo. Se você quer glorificar por isso, você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Assentai-vos. Não tem como nós voltarmos à mesma pessoa. Você vai se lembrar da sua identidade no trabalho, andando, em casa, no lar, que você é um cidadão celestial. Que Deus recompense, bênçãos celestiais repousem sobre a família do pastor Joaquim Gonçalves, também do nosso pastor Jonas Pimentel. Graças a Deus, fomos animados, encorajados e, como ele disse, curados e libertados em nome do Senhor Jesus. Amanhã, 8 horas,
teremos a transmissão de uma reunião de oração, a gravação de uma reunião de oração. Às 16h30, mais um poderoso culto abençoado com os evangelistas, culto de cura divina e libertação. E às 18 horas, programa Fé para Vencer o Mundo, uma poderosa mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves. Agora, despeça do seu irmão, da sua irmã, dizendo: Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória, aleluia, aleluia. Dou adeus a este mundo e